Olá, estamos começando aqui, só ajustando umas coisinhas. Mais um dia de cafezinho produtivo. Boa tarde para todo mundo. Esse é o Cafezinho Produtivo, um projeto idealizado pela Ariela e que estamos fazendo aqui eu, Carol Carvalho, com Fanny, as três juntas. Esse projeto começou com a ideia de podermos falar um pouco sobre quem somos e a vida do mercado de produção, poder trocar um pouco com essas pessoas que tanto trabalham e que várias vezes não são vistas e que podem aqui contar um pouco sobre a sua história, dividir experiências, dizer quem são. E assim seguimos. Hoje, 2 de setembro, começando mais um mês, o nosso tema é sobre runner, que quando a gente fala parece que vem a ideia de que é uma pessoa que fica correndo um pouco de um lado para o outro, que talvez possa ser um pouco também. Mas a gente vai ter uma explicação muito mais evoluída sobre o tema por uma pessoa incrível, assim, que eu tenho a honra de ter aqui hoje como convidada, com todo o meu coração. Ela começou desde 2012, dentre outras funções, exercendo a função de runner. E ela fez faculdade de eventos, então ela já estava aí se engajando nesse mercado. Além de produtora, ela também é mãe do Gael, ela também é uma super cuidadora do corpo e que não deixa de ser da mente. Ela tem um trabalho que ela chama de handmade, de uma marca que se chama Lela Arte. Então, vou convidar aqui para conversar com a gente, Rafaela Santorsula. Está chegando aqui. Oiê! Oiê, bem-vinda ao cafezinho. Eba, finalmente! Estamos muito felizes com a sua participação aqui. Bom, eu já declarei o meu amor inicialmente aqui, declaro mais uma vez, de ter a sua participação aqui, de ver você poder falar um pouco sobre o que você faz e contar a sua história. Tá me vendo Amiga, aí? agora tô. Tá sim, eu tô te vendo, tá bem? Bom, a gente começa sempre perguntando um pouco sobre a pessoa, para ela contar um pouco da história dela. E aí, já na introdução, contei aqui que você fez a faculdade de eventos, então você já se interessava por esse mercado, você já tinha Sim. uma ideia de que quero fazer isso. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso, assim, como você se interessou, como você fez essa escolha, porque, tipo, vou querer trabalhar com eventos. Na verdade, a primeira faculdade que eu comecei. Olá, galera, boa tarde a todos. A minha primeira facul foi de turismo. E aí eu tranquei a de turismo para ir morar fora, para ter uma experiência fora e tentar, de repente, trabalhar nessa área. E quando eu voltei, eu tinha um pouco de dúvida se era isso mesmo que eu queria fazer. E aí fui meio que deixa a vida me levar e acabei caindo em assessoria de imprensa e trabalhando para um artista. Na verdade, eu trabalhava para um escritório que tinham vários artistas, então eu estava mais do lado do artista. E na parte de assessoria de imprensa e comecei a querer saber mais sobre isso, a me interessar mais. Fiquei acho que uns 3 anos mais ou menos trabalhando lá. Eu fazia mais trabalhos para o Jorge Benjor. E aí, depois disso, eu resolvi procurar saber mais, enfim. E aí, encontrei o curso que, na época, era meio novo, que era Tecnologia em Eventos pela Embi Morumbi. E aí, esse curso, ele me trouxe bastante coisa, mas eu acho que, como eu já, durante o curso, eu tive a oportunidade de começar como runner, eu acho que foi meio que uma balanceada entre a prática e a teoria. E isso me ajudou bastante, assim, a ver o que era realmente. E o primeiro show que eu fiz foi como runner e foi no Credit Card Hall. Foi um show da Joss Stone. E aí, depois disso, eu tive a certeza de que era isso mesmo que eu queria e até agora segui. A gente vai falar já já bem específico sobre essa função, mas antes, falando um pouco sobre você,
no mundo de eventos somos assim, né? Multifunções. Então você já exerceu outras funções para além de runner. Você já trabalhou com backstage, você já trabalhou com banda, você já fez outras coisas. Então eu queria que você contasse também um pouco sobre essa sua história, assim, por onde você permeou. Você falou que começou lá em 2012 como runner, mas que caminhos você trilhou aí na sua história de eventos até agora? Bom, como eu falei, eu comecei. A minha primeira oportunidade foi como runner. E aí, depois disso, eu fiquei, acho que mais ou menos uns 2 anos fazendo só a função de runner, que é realmente o runner é aquela pessoa que ela faz o corre de tudo, assim. Então, é total, literalmente é o corre. Às vezes esse runner ele fica dedicado só para o artista, às vezes esse runner meio que faz tudo, atende o backstage, atende o artista, enfim. E aí eu fiquei 2 anos fazendo isso. E eu tive a primeira oportunidade que eu tive para fazer alguma coisa fora dessa função foi no Lollapalooza, que hoje eu falo que o Lola é o meu queridinho, porque todos os nichos que eu tive para conhecer uma nova área e exercer uma nova função, eles vieram através do Lola. Eu vou dar uma resumida e aí vocês vão entender o porquê. Em 2014, eu acho que foi o primeiro Lola aqui no Autódromo, né? O primeiro Lola do Autódromo. E aí, nesse Lola, a Festi, que é maravilhosa, foi quem me chamou para fazer logística com ela. Festi, e ela me deu essa oportunidade. Lógico que eu fiquei mega nervosa e tal, porque, querendo ou não, era um evento muito maior. E antes, quando eu fazia só runner, eu fazia eventos menores, shows menores, indoor. Então, era um show outdoor e gigantesco, né? Um evento gigante. Eu nunca tinha feito um festival ainda. E aí, óbvio que depois de muita dor de barriga, eu aceitei. E fiz com ela logística. Então, foi muito importante para mim esse job, porque eu passei a ter uma visão muito maior do backstage, de tudo que acontece, enfim. Porque quando você faz runner, é muito importante, mas você não tem uma visão muito ampla do que acontece realmente lá dentro, porque você fica mais fora do que dentro, né? Eu passava mais o dia no corre fora, na rua, enfim, do que lá dentro do venue mesmo. E aí eu fiz o Lola e passei a ser chamada várias vezes e comecei a ser reconhecida nessa parte de time de logística. Aí depois eu fiquei um tempo também revezando entre runner e logística. Alguns shows eu fazia runner e outros shows eu fazia a logística, fazia parte desse time. Aí, depois de logística, que eu também gostei muito de fazer, tem que ter super organização, é uma coisa mais complexa, e eu gosto disso. Depois de logística, eu passei a fazer parte também um pouco de backstage. E aí, sou suspeita para falar, óbvio, da Carol, que me deu várias oportunidades, e ela foi uma das primeiras a me chamar para fazer parte disso. Também já me trouxe uma experiência maior. Então, eu já tinha feito runner, aí passei a entender um pouco de logística e fui para o backstage. E no backstage, eu acho que abriu total, assim, a minha visão do que é ser um produtor, do que é trabalhar no show business. Porque eu acho importante você começar como runner, porque você vai conhecendo um pouco de tudo. E aí, eu acho, na minha opinião, né, tem que existir uma hierarquia. Embora entre nós não exista essa coisa de chefe, não sei o quê, é importante que as pessoas entendam essa hierarquia, porque você não pode delegar se você não sabe o que você precisa. Então, isso fez muita diferença para eu chegar até aqui e entendendo passo a passo. Fiz bastante backstage, em vários shows, indoor, outdoor, e aí já não conseguia mais trabalhar como runner, dividir com a logística e fazer o backstage. Então eu tive que começar a trilhar um outro caminho. Também foi no Lola
que veio o meu maior desafio para esse nicho de backstage, que foi onde a Carol me chamou para ser assistente dela e na coordenação do backstage do Lola. Então, mais uma vez, o Lola, queridinho, me deu essa oportunidade. E aí fiquei um tempão no backstage até ser chamada para fazer pela primeira vez road manager. E aí já é ficar com o artista na estrada e tudo mais. A primeira vez que eu fui chamada, eu não aceitei. Eu sou um pouco perfeccionista e eu gosto de fazer as coisas que eu domino fazer. Quando me chamaram, eu falei, eu te agradeço e tal, mas assim, eu acho que eu não estou preparada para assumir essa responsabilidade. Eu acho que existem outros profissionais que vão saber exercer essa função melhor do que eu. E acabei não aceitando. Pensei bastante na ideia, comecei a amadurecer isso. E aí, depois de um tempão, eu fui chamada novamente, mas aí para uma tour um pouco menor, onde eu me senti mais tranquila e mais à vontade. E aí eu aceitei fazer, que foi a tour da Laura Pausini, para ficar com o Cipari. Então era uma coisa mais tranquila, assim, onde eu já dominava alguma coisa. Claro que é sempre um aprendizado, né? A gente sempre ensina e aprende em todos os jobs, não importa se como runner, se como backstage. Mas aí eu já me senti mais à vontade e falei, bora lá, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, depois dessa, eu comecei a também pegar alguns jobs como road manager e trabalhar aí no backstage. Então, eu fiquei meio que um pouco em cada área e isso eu acho que fez muita diferença para mim, assim, para o aprendizado, para a evolução, para entender de fato o que acontece atrás de tudo. Com certeza, porque você estava lá desde uma ponta e foi até a outra, desde a ponta que estava, tipo, recebendo funções da banda até a outra ponta que estava, tipo assim, cuidando completamente dessa banda. Isso é muito legal, porque Sim. dá uma visão completa, né? Sim, sim. E o que eu acho que é legal também para você falar aqui sobre a sua experiência, porque agora vamos chegar no momento de falarmos dessa super função que você tem, assim, total experiência de causa, uma exatamente pelo que você descreveu aqui, de como você enxerga os aprendizados que essa função pode te dar, como é vivenciar esta função, então acho isso muito legal. E outra porque, de fato, você fez isso várias vezes para diferentes bandas de diferentes tamanhos, de diferentes demandas. Então, eu queria que você falasse um pouco mesmo sobre isso, assim, o que é a função, como se realiza essa função, que características que você acha que são importantes ter para poder fazer essa função, porque qualquer função, seja ela a que você está lá do lado da banda ou a que você está lá na outra ponta, ela tem características que a pessoa Sim. colabora muito que ela tenha. Então, que você Sim. abrangesse um pouco assim toda essa coisa de o que é ser essa tal de runner. Você sai correndo mesmo ou o que você faz? Olha, a maioria das vezes sempre correndo. O runner assim, tiveram alguns shows que eu trabalhei como runner que eu fiquei sentada dentro do office da hora que eu cheguei até a hora de ir embora. Confesso que isso não traz experiência alguma. É um dinheiro fácil. É um dinheiro fácil? Pode até ser, mas assim, não te traz experiência e o dia não passa e eu sou uma pessoa muito agitada e tal. Então, tem casos que acontecem dessa forma mesmo. O artista não tem demanda e, portanto, às vezes você não tem muito o que fazer. Mas eu acho que o que mais traz experiência produção você aprende fazendo. Eu acho que a faculdade, o curso e tudo mais, ele te traz algumas coisas, mas é no dia a dia e é no corre que você aprende. Então, o runner, ele é exatamente isso. Qualquer demanda surgida pelo artista, ou às vezes você está dedicado, então você só atende o artista, e às vezes você está lá, é um show menor, você acaba atendendo um todo. Então, se o backstage precisa de qualquer coisa, você é a pessoa que vai atender. Eu preciso comprar um processador. Você vai sair correndo e vai comprar esse processador. Preciso comprar papel sulfite. Você vai lá correndo. Ou até corres internos mesmo. Preciso levar um envelope no office de fulano. Você vai fazer esse corre. Eu acho que para ser... Tem gente que acha que ser runner é uma bobagem. Ser runner é fácil. Você vai lá, eles te dão uma listinha, você vai comprar. Não é bem assim.
Eu acho que a primeira característica importante para ser runner é você ser organizado. Porque nem todo mundo é organizado. O artista, ele tem mil coisas para pensar. Então, às vezes, ele fala assim, ele não tem muita noção também de como é São Paulo. Por mais que a gente fale, olha, São Paulo é meio complicado, tem trânsito, se acontecer qualquer acidente, vai mudar tudo, eu vou demorar 3 horas para voltar. Ele acha que você está brincando, ele não tem essa noção. Então, eu acho que você tem que ser organizado exatamente por isso. Às vezes ele fala assim para você, eu preciso que você me compre uma caixa de clips. Aí você vai lá, compra a caixa de clips. Quando você volta, ele te fala, olha, agora eu preciso que você me compre uma folha sulfite. Aí vai você de novo, ou seja, você perde mais tempo andando para lá e para cá em São Paulo do que, de fato, lá esperando para ver as demandas, enfim. E isso acaba te desgastando. Então, assim, eu acho que a principal coisa é ser organizado. Já avisa para ele, quando você... Primeiro, vamos lá por partes. Seu carro tem que estar sempre abastecido. Para você não ficar louco na metade do caminho, você não sabe o que vai acontecer. Então, o seu carro tem que estar sempre abastecido. Segundo, é bom estar com o carro lavado, porque às vezes o gringo pentelinho, ele quer andar com você no carro. Ele não fala, vai lá e compra tal coisa para mim. Ele fala, então eu quero ir no shopping. Aí você faz o quê? Vamos no carro. Então ele vai com você no carro e batendo papo, enfim. Então, carro abastecido e lavado. Que mais? A organização, que é importante. Então, você já avisa tudo isso para ele. São Paulo, eu não sei, depende muito do venue que você vai trabalhar, né? Mas, por exemplo, no Credit Card Hall é muito bom porque tem muita coisa em volta. É importante você conhecer o venue que você trabalha, conhecer ao redor, né? Conhecer o bairro, porque quanto mais perto você vai buscar as coisas, mais tempo você consegue para agilizar tudo. O runner ele tem que ser bem ágil também. Então, organizou tudo, ele vai te passar, olha, eu preciso que você me compre isso. Você já avisa para ele, você vai precisar de mais alguma coisa por agora? Porque assim, esse lugar que eu vou comprar, já pesquisa antes de sair. Não sai para a rua sem saber onde vai. Então, já pesquisa lá. Putz, ele quer tal coisa, deixa eu entrar. Pesquisa. Ligou na loja, olha, eu preciso de tal coisa. Você tem? Qual é o valor? Já pega todas as informações para você ter armas para lutar depois com o gringo. Então, já faz a sua listinha, explica para ele, olha, eu vou sair agora, eu vou demorar mais ou menos tanto tempo, eu sempre coloco no Waze. O Waze foi a melhor coisa, assim, que aconteceu para ajudar todo mundo, principalmente os runners. Então, você já dá mais ou menos uma prévia aí de quanto tempo você vai levar, e aí você já fala para ele, qualquer coisa que você precisar, além dessa listinha, você me manda um WhatsApp, você me liga, enfim. Porque aí você já tá na rua, né? Então é mais fácil, você já tá lá, puta, Rafa, preciso de mais tal coisa. Ah, tá bom. Você já vai e pega mais coisas e volta de uma vez. Porque senão, gente, já aconteceu comigo no começo, você sai, quando você chega, ele te pede outra coisa, você sai de novo, e aí isso daí você acaba gastando tempo, gasolina, às vezes você não consegue nem almoçar, que isso pra mim é um problema. Então, acho que o principal ponto e a característica de um runner é ser organizado, colocar nome. Às vezes, uma vez aconteceu de eu ter que ir no Starbucks e pegar, sei lá, 30 cafés. Cada um queria um café diferente, enfim. Eu quero sem não sei o quê, eu quero com isso, eu quero... E aí você faz a listinha, só que assim, você chega lá, você pega todos os cafés, leva para o seu carro e entrega tudo na mão do gringo, ele nem vai saber o que é o quê. Então, outra dica boa, pegou sua listinha, vai lá, já no estabelecimento, sei lá, seja de comida, seja o que for, vai escrevendo os nomes. Esse café é de fulano, esse café é de ciclano, para você já chegar e entregar bonitinho para ele. E mostrar que você é organizado, eu acho que conta muito também, né? Porque aí ele passa a confiar mais em você e no seu trabalho. Então, para mim, o chave, assim, a peça-chave para ser runner é organização mesmo. Deu para ver na sua descrição que o corre-corre não é uma parte que é mentirosa. Chama runner porque corre mesmo para todos os lados. Vai para lá, vai para ali, outra lá. Sim. E
E além de tudo, tem muitas histórias para contar. Nossa próxima pergunta era sobre isso, tipo, se você tem algum caos e também a Feistica falou que tem a ver com isso, se você pode contar um pouco sobre conhecimentos específicos que ajudam nesses causos, do tipo assim, saber melhor sobre pedidos, lugares de pedidos diferentes, lugares para comprar pizza, lugares onde você pode encontrar um parafuso que ninguém nunca soube que existia no Brasil. Sim, isso é muito bem lembrado também. É claro que você vivendo e aprendendo. Então você vai tendo essas experiências e na prática você vai aprendendo. O que, que eu fiz desde o começo? Eu fiz uma listinha, fiz um documentinho para ter para mim. Sempre que um gringo me pede alguma coisa muito específica, um caso, alguma coisa, principalmente na parte técnica, que eu não entendo muito, é claro que eu descobria, entrava na internet, já ligava antes, enfim, muitas vezes eu pedia ajuda para o stage manager. E aí eu ia anotando. Então eu fiz uma listinha. Ah, o parafuso já aconteceu, de eu ter que procurar um parafuso, que agora eu não me lembro, e não ter nem noção de onde encontrar. E tem lugares, principalmente desse tipo de coisa, de parafuso e tal, que não tem site, não, você liga, o cara não atende. São umas lojinhas pequenas em Santo Amaro, que você nunca vai lembrar onde é. E aí eu fiz uma listinha disso, para toda vez que acontecer, eu vou lá e dou uma consultada. Putz, esse parafuso tem tal loja. Você só vai conseguir, claro, na estrada e trabalhando com experiência, para ir anotando lá e sempre consultar quando você precisar. Ou seja, a organização, mais uma vez, porque além de tudo, tem toda essa Sim, organização do pré e ainda tem a do pós, porque todas essas compras que você vai fazer são com dinheiro que não é seu e você ainda tem que fazer uma prestação de contas, não é mesmo? sim. Muito bem lembrada essa parte também. Mais uma vez, entre a organização. Se você leva a sua carteira e aí o gringo te dá, sei lá, $1.000, você coloca esse dinheiro dentro da sua carteira. E aí esse dinheiro, tudo bem, tá lá. Primeiro que você tem que ir na casa de câmbio, então você já tem que fazer toda uma logística para sair de uma vez. Então eu sempre vou, troco o dinheiro antes, já vejo que eu posso comprar ali perto, já compro e separo esse dinheiro. Porque às vezes na hora da correria, você pega esse dinheiro, coloca na sua carteira e esse dinheiro, se você tem dinheiro seu, acaba misturando lá. E quando você vai prestar contas com o gringo, esse dinheiro às vezes não está trocado. E aí você fala, meu Deus, mas por que está faltando esse dinheiro? Gente, esse dinheiro estava certinho. Eu fiz as contas certas. E aí chega na hora, várias vezes aconteceu de não bater. E que eu já vi, deixa eu pensar um pouquinho. E aí eu ficava pensando o que eu fiz com esse dinheiro. Então, assim, organização na parte do seu carro, do que você precisa para trabalhar e na parte do dinheiro também. Deixar sempre separadinho e tal, para você não perder o controle, né? Na hora de prestar as contas com o cara. Que, bom, acho que agora a gente conseguiu ter uma boa noção e assim, as pessoas gostaram de tudo que você está dizendo, porque tem várias perguntas. Então, antes de seguir com as nossas aqui, que vão me falar um pouco mais de Rafa, vou fazer as perguntas que recebemos das pessoas que tema. A nossa primeira é da Agatha Britt, e ela perguntou quais situações um runner é contratado e se isso é um pré-requisito do artista ou não. Normalmente, sim. Isso é um pré-requisito do artista. E aí tem artista que pede um runner, por exemplo, que já atende a demanda dele, mas já aconteceram de, por exemplo, não sei te falar agora, talvez no do Coldplay, se não me engano, de acontecer do artista pedir mais de um runner. Já aconteceu de ter 5 runners em um único show. E aí o próprio artista que vai separar isso e ver o que ele vai delegar para cada runner. Então, por exemplo, a gente tem 4 runners. Um runner, você, o Rafa, você vai ficar dedicada com a produtora que cuida de wardrobe. Você vai ficar dedicado para atender sua parte de produção. Então, assim, é separado. O que acontece muito também, que eu não mencionei aqui,
Ficar atento, porque a maioria das tours grandes, eles estão na estrada há muito tempo, então eles vêm com roupas sujas. Então, quando você vai para um show, já procura isso, já tenha no seu caderninho lá, em primeiro lugar, uma laundry boa, uma lavanderia boa, que faça tudo no mesmo dia, que te entregue tudo pronto no mesmo dia. Essa dica também é muito importante, porque a maioria dos shows, eles pedem para você fazer lavanderia. E aí eles querem que isso esteja pronto no mesmo dia. Então você tem que levar de manhã e buscar de tarde. Já tenha lá a lavanderia perto do venue, enfim, dá essa pesquisada e sempre tem. Que mais? Então, um runner acontece de ter mais de um e aí ficar dedicado só para aquela coisa. E essa demanda vem do artista, sim. Ele que pede lá, eu quero 5 runners, eu quero um runner, enfim. Depende muito do que ele vai pedir no rider, que é uma coisa que a Sim. gente já falou. É da Maria Fernanda Costa. Ela contou aqui pra gente que é curso, mas ela fez esse curso nesse momento de pandemia, que foi online, que em algum momento, possivelmente, as coisas vão voltar, e aí ela queria dicas, se você tem alguma dica, que é uma pergunta bem corriqueira aqui, de como começar nessa função, no caso que estamos dizendo aqui hoje, de runner. Eu comecei por indicação. Assim, fazendo a faculdade ou fazendo um curso, na minha faculdade, a maioria das pessoas que estavam na minha sala, nesse curso de eventos, elas estavam começando. Então, elas também meio que estavam na mesma, elas não sabiam para onde ir. Eu, especificamente, tive sorte de ter uma indicação. Tô ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Aham. Eu comecei a primeira oportunidade. Tá ouvindo? Tá Tá rolando? perfeito, tá saindo tudo. A primeira oportunidade que eu tive, quem me deu foi Rodolfo Santórsula, que é da minha família, meu primo, enfim. E ele já trabalhava dentro da T4F, da Time for Fun na época. E ele me deu essa oportunidade. Olha, na verdade, ele me indicou para começar como runner. E ele também fazia o curso comigo, enfim. Então, eu tive essa sorte de poder ser indicada, que eu acho que é o melhor caminho, né? São as indicações. Eu não sei dizer qual é, por exemplo, se essa pessoa, desculpa, qual que é o nome dela que fez a pergunta? Maria Fernanda. Então, Maria, se você fez, eu acho que o melhor caminho, se você fez esse curso online, é o contato mesmo com essas pessoas que te deram o curso. Esses profissionais, provavelmente eles são desse mercado, eles estão dentro disso e tem todos os contatos, enfim. Então, acho que é mostrar o interesse mesmo de que você quer ingressar nessa área, de que você quer começar, e aí passar o seu interesse para eles e falar, eu queria ser indicada para trabalhar nessa área, e eu acho muito legal você começar mesmo como runner e começar lá de baixo, porque aí você passa por todos os processos para entender tudo melhor. Ela também perguntou, aproveitando, né, da sua dica de runner, se ela não tiver carro, como ela pode fazer? Existe a possibilidade dela trabalhar como runner não tendo carro? Até existe, mas o que acontece? Às vezes é uma exigência. Então, para você ser runner, você tem que trabalhar com o seu carro. Mas já aconteceu algumas vezes de eu trabalhar como runner e usar a van produção. Mas isso é uma coisa que tem que ser conversada. Às vezes rola, quando são shows menores, que a demanda para usar a van, que o artista não fica para lá e para cá, do hotel para o venue, do venue para o hotel, o runner ele consegue usar a van, o que facilita muito na hora de sair para fazer as compras. Então você precisa ir num shopping. Até você parar seu carro, pegar o negócio do estacionamento, você tem o custo do estacionamento. Então, usando a van do artista ou a van da produção, você dá uma diminuída no custo e agiliza muito o seu lado, porque a van te deixa na porta, você combina com o motor ali, 10 minutos eu tô de volta, aqui nesse mesmo lugar.
Então, isso dá uma facilitada, mas não é todo show que rola. Então, é uma questão de conversar mesmo e, de repente, falar, ó, eu não tenho carro, rola fazer com a van? Porque, às vezes, super rola. Tá. A nossa próxima pergunta é da Yara Nogueira. Na verdade, ela fez duas perguntas. Uma é: já teve alguma coisa que te pediram e que você não conseguiu encontrar? Que você teve que falar, não, não vou poder estar comprando. Olha, eu amo um desafio, né? Então, assim, a primeira vez que eu não lembro de alguma coisa que eu não consegui, mas já teve sim, porque existem muitas coisas que eles pedem que a gente não tem no Brasil. Então, assim, é impossível, não dá. Até dava a opção de, ó, se você quiser comprar agora pela internet, chega em tantos dias. Eu posso te mandar para você receber na próxima cidade que você tiver, enfim. Mas isso não é muito negócio para eles, porque normalmente a demanda é para aquele momento. Existiram pouquíssimas coisas que eu não consegui. E a primeira coisa que isso meio que marcou muito assim para mim, de que um runner ele não é simples, é fácil você virar e falar, ah, não tem, ah, eu quero isso, ah, isso aí eu não achei, ou é muito longe, ou eu vou demorar um século para voltar. Então, um bom runner é isso também, é você ir atrás de verdade, como se fosse para você do que o cara precisa. Às vezes é coisa pessoal, mas isso vai trazer. Eu acho importante você ajudar eles no momento que eles estão na estrada, que eles estão fora de casa, enfim, e ter empatia e pensar nisso. Putz, isso daqui, às vezes é coisa pessoal, então isso daqui vai ser legal para ele meio que se sentir em casa. É uma coisa que ele precisa diariamente. Então é importante você ir atrás de verdade. Óbvio que já aconteceu de não ter, mas a maioria dos casos foi porque realmente não tinha aqui. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi no show do Metallica, no Morumbi. E aí um deles me pediu uma batata, que era uma batata assim, que eu não sabia nem que ela existia. Eu procurava na internet, não achava em lugar nenhum. E eu sou muito, né? Não, eu vou ter que achar, vou ter que ir atrás. Eu não posso falar, não, não tem uma batata? Como que não vou achar? E aí eu fui lá na Liberdade, demorei um século para voltar. E lógico, eu ia avisando, né? Ó, eu tô atrás, mas só tem não sei aonde, vai demorar, enfim, tudo bem, tudo bem. Fui atrás. Era uma batata japonesa XYZ e eu fui achar ela na Liberdade. Quando eu achei essa batata, eu quase dei um beijo naquela japonesa. Eu falava, gente, não acredito. Cheguei lá e dei a batata pro cara e ele fica me olhando tipo, meu, é só uma batata. Como que vocês não têm? Então, muitas vezes eles também não entendem que não tem no Brasil, entendeu? Mas óbvio que acontece de você não conseguir. Tem coisa que foge do nosso controle, né? Assim, não tem no Brasil. E é bom, ela perguntou qual foi a coisa mais bizarra que já te pediram. Temos a batata aí, que não nos deixa mentir, que temos pedidos bizarros, mas tem algum que você lembra assim do tipo, esse daqui, pra que me pediu esse negócio? Ai, amiga, eu não Às lembro vezes a nada gente não lembra específico mesmo, assim. porque esses pedidos, né, muito louco, tipo, Não, não lembro, assim. Depois da maternidade, a minha memória, ela simplesmente, ela meio tudo bem. Depois, se danificada. você Então tem muita lembrar, coisa você conta que pra gente. conto, Ela conto. é seletiva. Se eu lembrar, Mas se você lembrar, você conta pra gente que a gente posta aqui tá depois. bom, combinado. E nós temos mais uma pergunta. Está me ouvindo? Agora tô. Deu uma Tá. travada. Temos mais uma pergunta que é do Reinaldinho Porto, porque a gente falou sobre todos os lugares que você já passou, as áreas que você trabalhou. E aí ele perguntou qual a área você mais gosta. Perguntas desafiadoras. Qual área eu mais gosto? São coisas tão diferentes, mas de uma forma geral, todas elas me desafiam muito. Acho que na produção, não sei se é só para mim ou se todo mundo tem essa visão, todo produtor, nunca é igual, né? Todo show é diferente, não é? Ah, não, você é produtor, então você já domina, você já sabe. Não, sempre tem um aprendizado, sempre tem uma coisa nova, cada banda é uma banda, então é sempre um desafio. O que eu mais gosto, eu gosto muito de fazer runner, embora ultimamente, assim, nos últimos anos, eu não tenha feito muito, porque eu tô mais nessas outras funções. Eu gosto muito de fazer runner, dessa coisa de sair um pouco, de não ficar o tempo inteiro ali.
de ir atrás de uma coisa que você vê que a pessoa, às vezes é uma bobeira, assim, mas que vai fazer bem para aquele cara e você conseguir entregar na mão dele. Isso eu acho, isso me faz bem, de chegar e falar, ai, missão. Mas eu não sei se é o meu preferido. Eu sou libriana, né, gente? Então, assim, é meio difícil. Tá tudo bem, pelo menos. É meio difícil agora? decidir uma coisa só. Não posso ter opção, assim, não posso. Mas eu gosto muito de backstage. Eu gosto muito também de fazer road manager. Enfim, eu gosto um pouquinho de tudo. Gosta gente. de tudo. Se pudesse mesclar, tipo, um mês eu vou fazer só runner, no outro eu vou fazer só backstage. E bom, estou indo aqui para a nossa última pergunta de público. E assim, você é muito internacional, porque temos uma pergunta que vem direto da Colômbia, que é do Pepe Salazar. Pepe Salazar, Ai, o Pepe! desculpa. E aí ele perguntou em inglês, ajuda a gente aí nos comentários para traduzir para ele. Qual a coisa mais curiosa que já te pediram, é mais ou menos parecida com a outra que a gente fez, como um runner, né? Então teve a batata, mas se tem alguma outra que você falou que não lembra tanto, mas uma curiosa, assim, uma coisa que você falou assim, nossa, não inusitada, mas curiosa. Curiosa. Gente, deixa eu só... O Pepe, eu conheci ele na tour do CNCO. E eles foi uma tour mega engraçada, porque eles são todos muito engraçados, super bem-humorados e tal. E aí eu tava com eles, eu tava como road manager, e eu tava com eles parada, acho que na linha amarela, no Rio, um puta caos, um trânsito absurdo, e a gente dentro da van. E acho que foram 3 ou 4 cidades que a gente fez nessa tour. E aí, toda vez que a gente chegava no aeroporto, eles queriam comer pão de queijo. Eles ficaram alucinados pelo pão de queijo e queriam só pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. E aí, eu ia atrás do pão de queijo, que não é inusitado, mas é uma coisa que eles gostam. Eles amaram da casa do pão de queijo, tá? Não é qualquer, não. E aí, parados na linha amarela, tem aqueles caras que ficam vendendo, tipo, baconzitos, aqueles negócios no saquinho, sabe? Eu não sei o nome daquilo, mas é tipo um baconzitos. E aí eles começaram a me perguntar e falar, o que é isso, não sei o quê. E aí eles começaram a dar o nome disso como pele. E aí toda vez que tinha trânsito, que parava, eles falavam, eu quero pele, eu quero pele, eu quero pele. E aquilo pra mim é assim, eu não consigo comer. E eles falavam, come, Rafa, come, super empolgados. Então, essa tal dessa pele é uma coisa que eles sempre me pediam, e nem sempre tem, mas que eles amaram. Beijo, Pepe. Valeu por estar aqui. E que já tá aí uma coisa bem inusitada, não é mesmo? Sim, sim. Esse salgadinho que eu nem conhecia. E eles amaram. Bom, olha, gostaria de ficar aqui fazendo inúmeras perguntas para você, mas estamos chegando aqui no nosso finalzinho. Então eu vou fazer a última de todas, que é um pouco. Então a gente tenta responder ela rapidão, para depois a gente ir para os nossos recados finais. A Maria Fernanda perguntou mais uma coisa. Ela falou se existe uma base para ser estipulado um salário, que na verdade no caso é um cachê de runner, e quem define essa base? O cachê, ele sempre vem... Normalmente, eles passam um rider com a demanda de quantos runners eles precisam para o backstage. E aí, o backstage entra em contato, às vezes, com você e fala, a gente, tal show, tal data, topa fazer runner, top e tal. Esse cachê, ele já vem estipulado, sim. Tem um teto. Claro que vai passando os anos, isso vai mudando, né? Então, tem, sim, um teto e um valor estipulado. Mas não é muito diferente das outras funções, se você falar de diária, obviamente, né? Não estamos falando aqui de um cachê fechado para fazer pré-produção, enfim, para road manager, que é um trabalho mais longo. Mas falando-se de diária, não foge muito das outras funções. Pelo valor, acaba meio que sendo igual, assim. Porque é aquilo que eu falei, ser runner não é uma coisa, não, ele é runner. Existe a hierarquia, mas ser runner é tão importante quanto quem tá lá em cima delegando tudo. Porque se você não sai para buscar, quem é que vai trazer as coisas para eles, né? Bom, acho que resumiu da melhor forma o final aqui pra gente do quão importante essa função é. E antes da gente se despedir e dar os nossos recados finais, queria saber se você tem algum
recado para dar, falar sobre a marca, passar aí os seus recadinhos. Bom, primeiro eu amei participar com vocês. Eu acho que a gente teria assunto aí para algumas horas por aqui e queria agradecer esse projeto, eu acho super importante, super especial. E eu gostei muito mais pelo fato da gente estar longe da nossa profissão nesse momento, né? E com essa incerteza de quando vai voltar, se vai voltar, e todo mundo tentando se reinventar e tal. E eu achei legal a gente poder falar sobre isso e matar um pouquinho da saudade do que é essa correria de produção. Nesse tempo todo eu fiquei, acho que como todos os produtores, tentando me reinventar, tentando buscar saídas. E aí, na gravidez, eu comecei a fazer handmade, coisas de crochê, de madeira, voltada para decoração. Comecei a fazer algumas coisas voltadas para maternidade também, porque era o meu momento, mas por hobby. E aí, agora, com a pandemia, eu comecei a aceitar algumas encomendas. Uma galera nem sabia que eu fazia e agora já sabe. Então, queria dividir com vocês, se vocês puderem correr lá e curtir, dar uma olhada na página, Lela Arte. Eu resolvi fazer disso nesse momento, porque eu não sei o dia de amanhã, um negócio. E é feito com muito amor, feito à mão. E é isso. Se vocês puderem curtir lá. Por favor, confiram. E bom, eu daqui de cafezinho, lembro vocês, por favor, sigam e divulguem a nossa página no Instagram. Também temos no YouTube, temos o nosso Spotify com as nossas playlists maravilhosas dos nossos convidados. E também queria contar para vocês que temos aí um post que está lá no nosso Instagram, se puderem conferir, com um texto maravilhoso da Ariela, contando um pouco da nossa experiência durante esses 4 meses de cafezinho, como a gente se sentiu, tudo isso que a Rafa contou aqui de dividir isso com as pessoas, e também da nossa ideia de poder dar um tempo nas coisas e respiros. Então, iniciamos esse mês com lives quinzenais, mas isso não significa que não teremos coisas legais para vocês aqui. Então, na semana que vem, a gente vai ter a estreia de um quadro novo que se chama Sem Glamour. Fiquem atentos para a nossa estreia e nos acompanhem nas redes e na vida, porque isso com todo mundo é muito legal. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua Imagina, obrigada a vocês. pela sua Adorei. pessoa, por tudo Eu isso. que agradeço, amiga, adorei. Muito legal esse projeto. Agradeço em nome do cafezinho. Beijo para todos. Um beijo, pessoal. Até a próxima.